Olá, eu sou a Larissa Tavares, acadêmica do curso Licenciatura em Matemática, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. E hoje vamos falar sobre grandezas, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então vamos lá? Ficha técnica. O objetivo do nosso vídeo, segundo a BNCC, é a EF 09MA08. Antes de começarmos a falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vamos relembrar um pouco o que é proporção e razão. A proporção é caracterizada pela igualdade entre duas razões, sendo expressada como A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Já a razão é caracterizada como a relação existente entre dois valores com a mesma grandeza, expressada em forma de quantidade, ordem ou medida. No seu dia a dia, você já deve ter se deparado com várias situações onde foi necessário fazer algum tipo de cálculo proporcional, seja em uma receita de bolo, nas compras no supermercado, na compra de pães na padaria ou até em outras situações. Agora vamos entender um pouco sobre esse assunto? Eu trouxe aqui como exemplo uma tabela para completarmos com a quantidade de chocolate em pó e leite necessários para cada uma das porções. Temos aqui então que 30 gramas de chocolate em pó são necessárias 200 ml de leite e que nos dará um copo. E na linha de baixo temos 600 ml de leite. Então, quantas gramas serão necessários de chocolate em pó para 600 ml de leite? E quantos copos nos renderá? Note que de 200 ml para 600 ml, o nosso leite rendeu 3 vezes. Logo, o nosso pó em grama deverá render em 3 vezes e o nosso copo em 3 vezes. Então, teremos 90 gramas para 600 ml de leite, que nos renderá 3 copos. Agora, o volume do nosso leite aumentou de 600 ml para 1 litro, e 1 litro é igual a 1000 ml. Logo, o volume do nosso leite aumentou 1,6. Então, para 1 litro de leite, teremos 150 gramas e 5 copos nos renderá. Agora, eu tenho 300 gramas de chocolate em pó. Isso quer dizer que a nossa quantidade de chocolate em pó, ela dobrou. Então, vamos dobrar também o nosso volume do nosso leite e a quantidade de copos que temos. Então, ficará 300 gramas de chocolate em pó para 2 litros de leite e 10 copos. Agora, eu pergunto a vocês, a quantidade de leite passa de um copo, quando ela passa de um copo para 1 litro, o que acontece com a quantidade de chocolate? A quantidade de chocolate, ela aumenta proporcionalmente a 1 litro, ou seja, ela ficou 5 vezes maior. E o que acontece quando a quantidade de leite, ela passa de 2 litros para 1 litro? O que ocorre com a quantidade de chocolate? Nesse caso, a quantidade de chocolate, ela diminui proporcionalmente. Ela se reduz à metade. Grandezas diretamente proporcionais. A dúvida que vem à nossa cabeça é: o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, a temperatura, a velocidade, a altura, o tempo, a massa e por aí vai. Aqui eu trouxe como exemplo uma tabela
onde uma torneira de água, ela enche um reservatório de acordo com essa tabela. Então nós temos que essa tabela, ela indica duas grandezas: o tempo em minutos e a altura em centímetros. Então, em 15 minutos, o reservatório encheu 50 centímetros e em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, ele encheu 150 centímetros. Vamos observar que conforme o tempo aumenta, a altura do reservatório de nível de água também aumenta. Vamos fazer a razão do tempo. 15 sobre 30 é igual a 50 sobre 100. Simplificando, temos 1 sobre 2. Ou seja, conforme duplicamos o tempo, vai duplicar também a altura de água desse reservatório. Então, o dobro do tempo será o dobro de água. Agora a grandeza de tempo e a grandeza de altura. 15 está para 45, assim como 50 está para 150. Simplificamos, temos 1 está para 3. O que aconteceu aqui? Triplicou. Grandezas diretamente proporcionais, elas estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra também vai aumentar e diminuir de forma proporcional. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes, como a tabela abaixo. Nessa tabela, podemos observar duas grandezas, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. A bicicleta, ela percorreu a uma velocidade de 15 km por hora em um tempo de 120 minutos. Já a moto andou a 30 km por hora e percorreu e chegou a um tempo de 60 minutos. O carro se locomoveu a 60 km por hora e fez esse percurso em 30 minutos. Os três fizeram o mesmo percurso com velocidades diferentes e tempos diferentes. Vamos analisar agora a bicicleta e a moto. 15 está para 30, assim como 120 está para 60. Simplificamos, temos 2 está para 1, ou então 1 está para 2. Então vamos observar que 15 está para 30 dobrou, enquanto 120 está para 60 foi dividido por 2. Observe que as duas razões elas são inversas, enquanto aqui 15 está para 30 aumentou, 120 está para 60 diminuiu. Então a velocidade dobrou e o tempo diminuiu. Vamos analisar agora a bicicleta e o carro. 15 está para 60, assim como 120 está para 30. Aqui podemos concluir que a velocidade do carro ela é 4 vezes maior que a da bicicleta e que o tempo ele é menor, 4 vezes. Então, enquanto aumenta 4 vezes, o outro diminui 4 vezes. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando dobramos uma delas, a outra se reduz para a metade. Quando triplicamos, a outra se reduz para 1/3 parte. E assim por diante. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido uma aula muito proveitosa, de muitas aprendizagens e até a próxima!